para Abu Dhabi e Dubai. E há poucos dias, o maior investidor de todos os tempos, Warren Buffett, anunciou a aposentadoria aos 94 anos. Ele tem um patrimônio estimado em 168 bilhões de dólares e construiu a fortuna a partir da Berkshire Hathaway. Warren Buffett fez apostas tão certeiras ao longo da vida que o fizeram uma das pessoas mais ricas do planeta. Está entre as 10. Buffett assumiu o controle da Berkshire nos anos 60, pegou uma empresa têxtil em dificuldades e a transformou em um império que abrange seguros, ferrovias, varejo, energia e tem esse patrimônio inigualável. Para entender um pouco do legado de Warren Buffett, eu quero conversar neste momento com Michel Viriato, que é o estrategista-chefe da Casa do Investidor. Michel, obrigado pela presença aqui no Business. Eu queria que você falasse, você que tem ampla experiência, há muitos anos no setor financeiro, qual que foi o segredo nesse tempo todo para Warren Buffett construir esse patrimônio multibilionário? Muito obrigado pelo convite, Bruno. Olha só, o segredo, cada um atribui uma coisa, ou seja, porque tem várias características, a gente não pode separar em algumas, porque todas elas somadas é que fizeram, que proporcionaram ele fazer toda essa fortuna. Mas algumas coisas a gente pode separar. A primeira coisa, eu diria a principal, o tempo. Ou seja, ninguém cria uma fortuna no curto prazo. Ou seja, você precisa ter tempo, e para ter tempo também você precisa ter paciência, né? Então essas são duas qualidades pessoais dele. Agora vem a característica que o diferenciou, por exemplo, dos índices. A gente pode falar uma, por exemplo, que muita gente não fala, muita gente fala em diversificação, mas a característica que o diferenciou do índice S&P 500, por exemplo, foi a concentração. Então, na verdade, ele concentra bastante os seus investimentos em cada um deles, ou seja, ele não dispersa bastante o seu investimento em várias ações, ele concentra. Isso, por um lado, tem um grande risco, ou seja, porque ele pode realmente acabar perdendo se ele fizer uma escolha ruim, mas como ele acabou fazendo escolhas boas, acabou proporcionando a ele um resultado positivo. Muita gente fala que uma das qualidades dele é segurar a ação por muito tempo, mas isso não é uma qualidade. Isso, na verdade, foi uma característica que aconteceu por ele ter acertado. Eu já vi entrevistas nos últimos anos com declarações dele que ele sempre gostou de investir em empresas que ele via ao redor dele, nas ruas. Por exemplo, quando ele andava nas ruas e via as pessoas tomando Coca-Cola, ou banco, que ele sempre achou que banco, até banco tradicional, não teria grandes problemas, e ele não acreditava, não acredita, imagino, porque ele não morreu, né? Ele está vivíssimo, só anunciou a aposentadoria. Ele, por exemplo, não acreditava tanto em criptomoeda, né? Não acredita em criptomoeda porque talvez ele não entende tanto do negócio e ele coloca o dinheiro dele em negócios que ele consegue ver no dia a dia dele mesmo. Sem dúvida, mas é importante entender que às vezes a gente confunde você investir em negócios que estão próximos do que investir em negócios que você realmente gasta tempo conhecendo. Então, ele realmente gastou muito tempo conhecendo todos esses negócios que ele investiu. Ou seja, não era simplesmente porque ele tomava Coca-Cola que ele investiu em Coca-Cola. Vários negócios, várias empresas de consumo, ele consumia, ele não investiu. Afinal de contas, a gente consome diversos produtos, né? Então, na verdade, ele foi a fundo em algumas empresas. Então, mais importante do que investir no que você conhece, é você conhecer o que você investe. Qual é o futuro da Berkshire Hathaway agora com a aposentadoria dele, né? Qual que vai ser o futuro? Olha, eu diria que não dá para garantir o mesmo resultado que houve antes para frente. Isso sem dúvida alguma, porque muita gente imagina o seguinte: basta o Buffett já treinou o Greg. Não é bem assim, porque na verdade tudo aquilo que funcionou antes não necessariamente funciona hoje em dia.
Na verdade, o mercado ele é dinâmico e a forma como você avalia os negócios também evolui da mesma forma. Por quê? Porque existe o aprendizado e, nesse aprendizado, aquela estratégia que você usou no passado, às vezes, pode não ser a melhor estratégia agora. Uma característica interessante é que o Buffett ele estava muito envolvido com o negócio dele, ou seja, praticamente todo o dinheiro do Buffett eram ações da Berkshire. No Greg não é bem assim. Só 18% O Greg, novo do CEO, patrimônio né? dele... O Greg, novo CEO, Exato, exato. Só 18% do patrimônio dele, de 1 bilhão, está investido nas ações. Tá. Ou seja, você já pode ver que o Buffett ele realmente estava muito mais envolvido com a empresa. Com o dia a dia O Greg da ele empresa. funciona mais como um profissional, né? Agora, deixa eu trazer uma curiosidade para a nossa audiência. No próximo bloco, a gente vai falar sobre filantropia, especialmente filantropia de Bill Gates, que tem novidades. Agora, Warren Buffett, os 3 filhos de Warren Buffett terão apenas 0,5% da herança. Isso foi muito comentado na última semana, porque cada herdeiro, quando você fala 0,5%, o pai só vai deixar 0,5% do patrimônio, mas cada um vai receber algo em torno de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Estou fazendo a conta em real já. Porque o Buffett, né, ele fez uma estratégia que envolve doações para centenas de entidades filantrópicas e universidades. E ao longo de todo esse tempo ele foi muito conhecido também, né, Michel, pela filantropia, né? Sem dúvida alguma. O cidadão americano ele já tem essa cultura e até algo positivo que também você consegue abater de imposto de renda. Michel Viriato, estrategista da Casa do Investidor, obrigado pela presença aqui em nosso programa. Obrigado pelo convite, Bruno.